Olá, eu sou o professor José Sidney Dantas, professor licenciado do Seminário da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, também professor da Rede Estadual de Ensino. Eu quero falar com todos sobre a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, e desta feita eu quero comentar sobre o termo apostasia. Paulo escreveu a sua primeira carta aos Tessalonicenses e nela ele falava a respeito, ou falou a respeito da volta de Cristo, sem contudo apontar-se, falava ali da volta visível ou do arrebatamento da igreja. Eu considero dois acontecimentos distintos. Bom, na primeira carta, quando Paulo falava, eu entendo que ele falava ali sobre o arrebatamento, por depreensões e leituras do texto, falava sobre arrebatamento e houve uma confusão ali na mente dos crentes de Tessalônica e eles achavam então que Cristo estava para voltar a qualquer momento e por certo ficaram aí apavorados com isso e agiam de acordo com este pensamento. Cristo está para voltar. Então muita coisa eles estavam fazendo e Paulo foi obrigado a escrever uma segunda carta aos Tessalonicenses, principalmente para esclarecer o problema que fora criado com a sua primeira carta. E quando ele escreveu a sua segunda carta, então logo no início, no capítulo 2, ele faz um comentário sobre o assunto e procura explicar para os irmãos que eles não deveriam ficar assim tão apavorados ou tão animados com o fato de Cristo poder voltar imediatamente. Achavam que a volta de Cristo ali, o retorno de Cristo para o seu reinado seria iminente. Paulo esclareceu que não era assim. E ao esclarecer, para nós, Paulo usou um termo ali que para nós ficou um pouco confuso, não dá para entender direito, a não ser por meio de uma análise mais acurada, né? De a gente pesquisar lá, buscar a fundo no texto o significado real ou o que Paulo estava querendo dizer usando o termo apostasia. Apostasia aparece na Bíblia, é uma palavra transliterada do grego, não foi traduzida, nós pegamos o sentido, um dos sentidos que ela tem, e é o que mais nós usamos, e o que mais foi usado também na época. A apostasia do grego está lá na Bíblia mesmo, né, no original grego, apostasia. Duas palavras compostas, o prefixo apó, que quer dizer afastar-se de, afastamento de alguma coisa, e o outro termo, estés, que significa sensação, sentimento. São pessoas que, no caso do sentimento ali, quando todos estão em conjunto, todos estão pensando a mesma coisa. Bom, mas vamos ver o que Paulo falou na sua carta, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 até o verso de número 12. São 12 versos apenas que nós vamos observar. Bom, no verso 2 ele logo diz assim: olha, irmãos, de maneira alguma que ninguém vos engane, porque não será assim como vocês estão pensando. A volta de Cristo não vai voltar do jeito que vocês estão pensando. Não será assim sem que venha antes a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E depois no verso 6, ele vai dizer assim: olha, e agora vós sabeis que o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Quem vai ser manifestado? O homem do pecado, o filho da perdição. Então, Paulo está dizendo que o homem do pecado não se manifestaria sem que antes acontecesse ou viesse
a apostasia. Então, depois da apostasia, o filho do pecado, o homem do pecado, filho da perdição, seria manifestado ou se manifestaria. Bom, e Paulo no verso 7 vai dizer o seguinte: ele não se manifestou ainda e não vai se manifestar sem que do meio seja tirado um que o resiste. Ele diz no verso 7, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então, há um, Paulo não explicou, não deixou claro, que resiste a manifestação, está impedindo que haja essa manifestação do homem do pecado, do filho da perdição. Há um que o resiste. Bom, quem é que poderia resistir à manifestação do homem do pecado, o filho da perdição? Qual elemento, qual instituição, quem é que teria tanto poder assim para impedir que o homem do pecado, o filho da perdição, se manifeste? Bom, no meu entendimento, quem é que está impedindo a manifestação do homem do pecado, do anticristo, vamos dizer assim, nós o conhecemos como anticristo também, somente um tem condições de impedir essa manifestação, que é o Espírito Santo de Deus. E também a igreja, porque o Espírito Santo de Deus está na igreja. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, ela vai ser um impedimento para que o anticristo se manifeste. Enquanto o Espírito Santo estiver na igreja, estiver aqui na terra, será um impedimento para a manifestação do homem do pecado, do anticristo. Ele está resistindo. Bom, o seguinte, no verso 8, estou aqui observando, Paulo está dizendo: e então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Bom, ele está dizendo o seguinte, que há um que agora resiste, que impede a manifestação do Espírito Santo, até que do meio seja tirado. Está impedindo até que este impedimento, este que impede, que resiste, seja tirado. Então, eu entendo que esse que está resistindo ao homem do pecado, ao anticristo, impedindo a sua manifestação, é o Espírito Santo. Mas ele vai ser tirado. E eu já falei que quando ele for tirado, a igreja vai com ele, porque ele está na igreja. Ele tem que sair juntamente com a igreja e entregar a igreja para Cristo, a noiva do Cordeiro vai entregar, e ele vai ser tirado. Então, após este acontecimento, quando o Espírito Santo for tirado, que resiste à manifestação do homem do pecado, quando ocorrer isso aí, então o anticristo vai se manifestar. Ou seja, este homem do pecado vai se manifestar, vai aparecer, porque o impedimento já não existe mais. O Espírito Santo não está mais aqui na terra, a igreja já também subiu, foi arrebatada, saiu juntamente com o Espírito Santo. Agora, o homem do pecado, o anticristo, tem o espaço livre, tem o caminho livre, ele poderá transitar neste mundo e agir conforme vai agir. Paulo diz no verso 9, falando a respeito do homem do pecado, ele diz assim: a este que é o homem do pecado, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder da mentira. E ainda no verso 10 acrescenta: com todo o engano da injustiça, porque não receberam o amor de Deus para se salvar. Então está falando das pessoas que vão aceitar esse homem do pecado, vão acreditar nele. É uma operação do erro, porque eles não acreditaram. Na verdade, enquanto a igreja estava aqui falando, pregando, o Espírito Santo aqui na terra, havia a pregação do Evangelho, e essas pessoas não deram ouvidos à pregação do Evangelho.
Portanto, quando vier o anticristo, o homem do pecado, eles vão acreditar. E será isso uma operação do erro, porque Satanás vai dar o seu poder para o homem do pecado e ele vai agir nesse poder satânico, fazendo sinais, operando prodígios até. E por isso muitas pessoas vão aceitar, vão acreditar no anticristo, no homem do pecado. E por outro lado, sabemos que também haverá pessoas, judeus e aqueles que não foram arrebatados, mas que conhecem a palavra, vão resistir até a morte, ficando firmes, servindo a Deus, e vão morrer por isso, porque não vão resistir às imposições satânicas do homem do pecado e não vão aceitar. Mas muitos aceitarão o anticristo. Bom, se eu não vou entender, então, não posso entender que a apostasia seja aí no caso aí o pecado reinando e tal, que entendimento então devemos ter sobre o termo apostasia? Qual é o entendimento? Bom, isto é o assunto para um outro vídeo. Esse eu vou encerrar por aqui para que não fique muito longo, mas eu pretendo continuar sobre esse assunto no próximo vídeo. Então, gostou? Dê o seu like aí, coloque o dedo indicador aí, like, gostou? E se inscreva aí, eu tô achando muito baixo esse negócio aqui do meu canal aí, ó. Então, mas estou aqui pregando, falando, anunciando a palavra de Deus, é o meu ministério, quero fazer isso aí, não estou visando a nenhum lucro, né? Se vier mais tarde, decolar tudo, qualquer, como diz o pastor Lauro Celso de Souza, oração e dinheiro nunca é demais, claro, o uso do dinheiro aí, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus, até o próximo vídeo, em nome de Jesus, será logo, amém.